A paz do Senhor Jesus, meus queridos irmãos, eu sou o pregador Manassés, sejam bem-vindos ao nosso humilde canal e no vídeo de hoje damos continuidade à campanha da família, que está uma bênção. Está começando aqui um novo tema, o papel da mãe e esposa na família. Você querendo participar dessa campanha e receber mensagens devocionais através do WhatsApp, adicione o nosso número, que está aqui na descrição do vídeo. Amém? Bom, hoje a gente começa esse novo tema e eu quero pegar aqui o que há de mais polêmico, que é justamente a questão da submissão. A mulher deve ser submissa ao marido? Sim, a Bíblia diz que sim, mas em que sentido está aí o motivo de separação, o motivo de brigas, o motivo de muita coisa dentro de um relacionamento? É a má interpretação dessa questão da submissão. Bom, nós vamos entender isso a partir do Gênesis e não a partir das cartas de Paulo, tá? Apenas para trazer uma visão mais profunda acerca dessa submissão, né? Em que sentido a mulher tem que ser submissa ao marido. E você gostando do vídeo, dá um like no vídeo, se inscreve no canal e compartilha nas redes sociais, porque tem muitas mulheres e principalmente maridos que precisam entender essa tão importante questão. Amém? Bom, vamos ler aqui em Gênesis, no capítulo 2, versículo de número 18, que é bem conhecido, diz assim: Disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma adjutora que lhe corresponda. Glórias a Deus por isso. Já se perguntou por que Deus criou a mulher? Pois é, aqui em Gênesis 2,18, Moisés nos traz a resposta ao escrever esse texto. Disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Então Deus criou a mulher, porque não é bom que o homem esteja só. Porém, na segunda parte desse verso, ele traz aqui o propósito, o objetivo, ou seja, os motivos pelos quais Deus criou a mulher, ou pelo menos o principal motivo pelo qual Deus criou a mulher, que vai bater justamente nessa questão da submissão da mulher. Quando o homem interpreta errado o texto bíblico, por exemplo, de Efésios 5:24, ele começa a achar que a mulher deve obedecer o marido em tudo, que a mulher deve sempre ficar quieta e ouvir o marido. Ele começa a achar um monte de coisas nada a ver com nada. Ele começa a achar que as decisões da família é ele que toma e ponto final, ou as decisões da vida ministerial é ele que toma e ponto final e acabou. Ou seja, a interpretação incorreta da submissão traz muitos problemas. Tá? E é óbvio que a mulher não vai aceitar essa interpretação. Ou seja, se for realmente isso que a Bíblia quer dizer, que a mulher tem que ficar quieta e obedecer o marido em tudo, então ela vai rejeitar a própria Bíblia, vai rejeitar a palavra de Deus automaticamente. Principalmente nos dias de hoje, onde, infelizmente, as nossas mulheres têm sofrido muito a influência do movimento feminista. Por que isso não é bom? Por que esse movimento feminista não é bom, do meu ponto de vista? Porque ele coloca a mulher contra o homem. E Deus não fez a mulher para estar contra o homem. Deus não fez a mulher para ficar competindo com o homem. Esse negócio de guerra dos sexos, para Deus não existe. Na Bíblia isso não existe. Deus não fez um para ficar em pé de guerra com o outro. Deus fez macho e fêmea, os criou à sua imagem e semelhança, para andarem juntos, para andarem lado a lado. Tanto é que Deus tira a mulher da costela de Adão, ou seja, do lado dele, para andar lado a lado com ele e não contra ele. Então, nesse ponto, sim, o movimento feminista ele é muito prejudicial a um relacionamento, porque planta uma mentalidade, uma ideia de que a mulher tem que estar sempre competindo com o homem, tentando vencer o homem, tá sempre... E isso é ridículo. Não foi para isso que Deus criou a mulher. Pois bem, o texto diz assim: uma adjutora, né? Far-lhe-ei uma adjutora, uma auxiliadora, ou até mesmo uma ajudadora. Tem várias traduções, todas elas estão bem corretas. Tá? Porém, é importante ver o original hebraico para que a gente possa aprofundar o texto. Tá? E a palavrinha que está sendo traduzida como far-lhe-ei uma adjutora,
é o Ezer, no hebraico, que traz um sentido mais profundo de intervenção. Intervenção. Ou seja, a mulher, nesse caso aqui, é uma desafiadora. Tá? Desafiadora seria uma palavra bem mais atual, mais popular para entender o texto. Far-lhe-ei uma desafiadora. Por quê? Porque a mulher ela foi feita para desafiar o homem a ser melhor e crescer assim junto com ele. Tá? Esse Ezer traz o sentido de intervenção. Aí o que é uma intervenção? Intervenção é uma coisa ruim? Não. Intervenção é uma coisa boa. É uma coisa que leva ao crescimento, é uma coisa que leva à edificação. Tanto é que no nosso dicionário popular, você pode até jogar no Google, intervenção significado, você vai ver que intervenção é dar ideias. É o ato de dar ideias, de contribuir com a sua opinião. E ideias e opiniões são para levar a uma reflexão. Ou seja, num relacionamento, a Bíblia diz que o homem é o cabeça da mulher. Isso não quer dizer que o homem manda na mulher, não quer dizer que o homem tem posse ou domínio sobre a mulher, porque não foi o homem que criou a mulher. Foi Deus quem criou a mulher. Então o homem não tem posse nem domínio de nada, de uma coisa que Deus criou para ele, e não para ser dele, para ele dominar, mas para ele, para lhe ajudar, uma auxiliadora, uma adjutora. Tá? Então intervenção é contribuir com ideias. O homem sendo cabeça, ele toma a frente, ele toma a iniciativa. Mas antes dele tomar a iniciativa, ele está aqui junto com a sua esposa e eles vão decidir juntos o que deve ser feito. Chegou a uma decisão, aí o homem vai lá e faz. Ou seja, essa é a iniciativa do homem. Ele vai lá e faz o que tem que ser feito. Mas o que ele está fazendo, o que ele decidiu fazer foi pensado junto com a sua esposa. É assim que funciona, à luz do texto bíblico. Porque intervenção é dar ideias. Ou seja, o casal tem um problema. O homem pensa numa solução. A função da mulher, como adjutora, como auxiliadora, é dar ideias, dar a sua opinião para ele, para que ele possa pensar, refletir, amadurecer a decisão e assim tomar uma atitude mais correta, uma atitude mais assertiva. Não tem um ditado que diz assim, pense duas vezes? Essa é a função da mulher, fazer o homem pensar duas vezes num relacionamento, na vida a dois, dentro de casa, na família, até mesmo nos negócios, em tudo que o homem vai fazer. Porque submissão é uma palavra que quer dizer sobre a missão, ou seja, apoio à missão. Então o homem tem uma missão. Essa missão é decidida junto com a sua esposa. Eles conversam, eles tomam a decisão, então surge aí uma tarefa para fazer. Ou seja, você e a sua esposa, você e o seu esposo decidiram tal coisa, quem vai fazer essa tal coisa? Ou seja, normalmente é o homem que deve fazer, é o homem que deve tomar a iniciativa. Então ele tem uma missão, mas ele tem a sua esposa que é o apoio da missão, que apoia a missão, é a conselheira, é aquela ajudadora fiel que vai lhe dar conselhos sábios, que vai lhe dar opiniões, ou seja, ela vai intervir. Antes, ela vai intervir não para não no sentido de competir, de ficar contra ele, não, mas intervir para ajudar ainda mais. Se o homem vai tomar uma decisão sábia, a mulher intervindo vai ajudá-lo a tomar uma decisão mais sábia ainda. Se ele está tomando uma decisão que vale uma nota 5, com a intervenção da mulher ele vai conseguir tomar uma decisão que vale uma nota 8, uma nota 10. Então esse é o papel da mulher, auxiliadora, adjutora, amigos e parentes. Eles podem dar conselhos ao homem que tem interesses secundários, que tem interesses próprios. Eu vou dar um conselho para ele, porque ele fazendo isso vai me beneficiar em tal coisa. Agora, somente a esposa fiel vai dar um conselho para o marido, que é totalmente puro, sem nenhum interesse. Ou seja, com o único objetivo de beneficiar a família, de beneficiar o próprio marido. A mulher, ela está vendo o marido, então ela está vendo coisas que às vezes o marido não vê. Ela está enxergando um ângulo que às vezes o marido não enxerga. Então a opinião dela é importante. O marido, quando ele ama a esposa, ele faz como Cristo amou a igreja. Ou seja, assim como Cristo sempre ouve nossas orações, assim o marido deve sempre ouvir a esposa. Louvado seja Deus por isso. Mas o nosso texto continua. Está dizendo, uma adjutora que lhe corresponda. Esse
que lhe corresponda, em outra tradução, pode estar assim, que lhe seja idônea, ou até mesmo na Almeida Fiel, na Corrigida Fiel, se eu não me engano, está dizendo uma adjutora que esteja como diante dele. Tá? E a palavrinha que está sendo traduzida aqui nessa frase é uma só, é o kenegdo, no original hebraico, kenegdo, que traz um sentido literal de justamente de contra, né? de estar indo contra. Ou seja, uma tradução mais literal seria alguém que esteja contra ele, né? Aquela que esteja contra o homem, ou seja oposta a ele. Tá? Mas isso daí não é o sentido de competição, não é o sentido. Não. É o sentido de contrastes, de fazer um contraste, porque o homem ele é racional, ele é muito mais racional do que emocional. Então, as decisões dele vai ser totalmente pautadas na razão, na lógica, na matemática. Só que às vezes essas decisões podem machucar, essas decisões podem, ao invés de melhorar, acabam prejudicando. Por causa que quando você é muito racional, muito lógico, você às vezes acaba sendo insensível. Insensível. Então a mulher, ela é mais emocional do que racional. Então quando ela dá a opinião, ela está trazendo um tempero para amenizar a decisão do homem, para melhorar. Ou seja, o homem ele tem uma decisão pura de racionalidade, a razão, mas a mulher traz o tempero da emoção para misturar ali e a coisa ficar com um sabor muito melhor. Né? Imagina que o homem ele traz uma decisão que é como uma comida insossa. A mulher é que vai jogar uma pitada de sal, vai jogar ali um temperozinho para dar um sabor. Entendeu como que funciona esse relacionamento? Ou seja, a mulher ela não deve dizer assim, você devia fazer isso, você devia fazer aquilo, porque isso é ordem. E isso não entra muito bem na cabeça do homem, porque o homem ele foi criado com uma configuração de controle, né, de estar no poder. Então, ordens não entram muito bem para o homem, tá? Não cai muito bem para ele. Tá? Ou seja, a mulher ela deve fazer como? Ela deve dizer, meu bem, pensa um pouquinho mais, não é melhor fazer isso? Quem sabe? Considere essa situação, considere aquilo. Ou seja, a sua função como esposa principal, na essência do texto, é justamente isso. É você fazer ele pensar, fazer ele raciocinar um pouco mais, para que ele possa tomar uma decisão mais assertiva daquilo que ele quer fazer. Porque, na verdade, a decisão que ele está tomando é uma decisão com a sua participação. Vocês estão tomando uma decisão juntas. Tá? Não importa se é ele que está dizendo, nós decidimos fazer assim, ou eu decidi fazer assim. O que importa é que você participou com a sua opinião, ou seja, muitas das vezes a decisão que o homem toma não é nem dele, é pura opinião da esposa. Porque às vezes ele está vendo de um ângulo e ela vem com uma ideia muito melhor. E aí o homem percebe que aquilo é melhor, ele para, pensa, começa a refletir e fala, é melhor fazer do jeito dela. E tem homens que são muito sábios a esse respeito, que são muito inteligentes com isso, que já aprenderam isso. E homens que aprenderam isso sem a Bíblia, que nem evangélicos não são, mas já aprenderam isso. Você já viu o ímpio dizer assim, eu preciso falar com a minha esposa primeiro? Já viu os ímpios com esse comportamento? Opa, não, tudo bem, eu sei, vamos decidir, mas eu preciso falar com a minha esposa primeiro. É porque ele já aprendeu na sua caminhada, que é sempre bom ouvir a opinião da esposa, porque a opinião da esposa só vai contribuir para o bem, para que ele possa amadurecer a ideia, pensar melhor e tomar uma decisão mais assertiva, entendeu? Ou seja, pela Bíblia, é assim que deve caminhar um relacionamento. Então, seja uma esposa sábia, seja um marido sábio que acata a opinião da esposa, que considera, assim como Cristo não atende todos os nossos pedidos, não quer dizer que tudo que a sua esposa falar você vai atender, tá? Mas tudo que ela falar você deve escutar e considerar que do jeito que ela pensa, muitas outras pessoas também podem pensar a seu respeito. Então, através dela você tem aí um apoio, uma submissão, um apoio à sua missão, para que você possa fazer melhor o seu trabalho, cumprir melhor o seu papel, a sua missão nessa terra. Glórias a Deus. Eu sei que com certeza ficam muitas dúvidas com respeito a esse assunto, porque nós temos a tendência de ficar colocando situações. Mas e quando o homem faz isso? E quando a mulher é assim? E quando é assado? Irmão, olhe para a base, olhe para o modelo que é Cristo e sua igreja.
em toda e qualquer situação. Enquanto não está igual o modelo, enquanto não está igual a base, então continue orando e continue buscando o aperfeiçoamento de ambos, do casal, para que vocês possam chegar, né, a essa maturidade espiritual maravilhosa. Então, você, homem, quando pensa que a mulher tem que te obedecer em tudo, isso com certeza é machismo da sua parte, porque você não é maior nem menor do que ela e vice-versa, tá? Você, homem, que quando não quer aceitar a opinião da esposa, quantas vezes você rejeitou o que a esposa falou e acabou quebrando a cara? Eu tenho certeza que isso já aconteceu algumas vezes para você que é casado. Mas você, mulher, também não deve querer mandar no seu esposo ou querer tomar a liderança dele, porque você está na liderança junto com ele, mas deve cumprir bem o seu papel e, sendo uma mulher sábia, conselheira, ajudadora, adjutora, você vai transformar o seu marido num bom homem, você vai transformando ele cada vez mais. Isso faz parte do ensinamento do apóstolo Pedro, em 1 Pedro capítulo 3, onde ele fala que a mulher ganha o marido com o seu comportamento. Amém? Bom, então, em resumo, a base de ser submissa ao marido é isso. Espero que você tenha aprendido essa questão, que você possa parar para refletir mais nesse texto, nessa situação. E, tendo gostado do vídeo, compartilhe nas redes sociais. Tem muita gente que precisa aprender isso. Você não sabe, mas às vezes uma palavra dessa salva um casamento, salva todo um relacionamento. Amém? Vou ficando por aqui, que Deus abençoe grandemente a sua vida, a sua família e o seu ministério, em nome de Jesus.